Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Sejam todos bem-vindos, esse é o Papo Espírita. Nós somos um programa da TV Comunhão, Comunhão Espírita de Brasília, e hoje a gente vai conversar sobre a mansidão proposta por Jesus. Jesus tem uma fala em que ele diz: os mansos herdarão a terra. Mas a gente, nesse mundo tão conturbado, onde o sucesso é tido como a autoridade, a arrogância, a prepotência, como que a gente vai ser manso nesse mundo? Para falar sobre esse tema, a gente trouxe Andréia Nunes, que é palestrante, dirigente de estudos aqui na Comunhão. Tudo bem, Andréia? Tudo bom, meninas. Alegria imensa estar aqui nesse papo. Seja bem-vinda. Miriam dos Anjos também. E eu achei muito interessante quando eu assisti uma palestra sua, que tem mais ou menos um ano, sobre esse tema da mansidão, em que você conta que você estava fazendo parte de uma equipe de implantação do Evangelho no lar, nas famílias, que é um trabalho aqui da Comunhão Espírita. E caiu uma mensagem do Evangelho dos bem-aventurados, os mansos e pacíficos. E o dono da casa, disse assim: pera lá, quer dizer que eu tenho que ser manso nesse mundo de violência? E você conta na sua palestra que vocês explicaram o que significa essa mansidão e esse pai compreendeu. Então, vamos começar te perguntando que mansidão é essa a que Jesus se refere? Ah, que pergunta linda. E obrigada. Queridas, eu vou até fazer uma observação positiva para nós, que é do depoimento da nossa querida irmã Daniela Migliari. Foi o grupo dela. Olha, que foi, bacana. E esse depoimento dela, ela nos trouxe em vários momentos, e eu tenho isso, eu levo para as palestras, esse momento. Então a vivência foi deles, do grupo Anália Franco, olha aí, ó, o grupo da nossa casa, E o relato que elas trouxeram, que a equipe trouxe, foi exatamente esse que você colocou, minha querida. Ao levar a prática do Evangelho no lar para um dos nossos alunos de ESD, que estava emocionado, feliz com a visita do grupo, o grupo se deparou com um pai que não estava assim muito confortável, era o oposto do filho. Não estava confortável, mais ainda quando veio a leitura do Evangelho. E a equipe, e as nossas irmãs do grupo observaram, perceberam e posicionaram esse pai, mas certamente não fizeram isso sozinhas. Uhum. Estavam muito inspiradas e amparadas, claro, pela espiritualidade. E o pai fez esse argumento forte, um pouco até mais forte, vou lembrar. Quer dizer, então, que vocês estão dizendo que esse evangelho aí, que essa leitura está dizendo que o meu filho, por exemplo, ele tem que ser um cordeirinho, ele tem que ser alguém que aceita tudo nesse ambiente hostil que é a vida, o ambiente, principalmente os ambientes de trabalho, a vida em sociedade? É isso? E aí, foi Dani mesmo, que se inspirou e olhou para esse pai e perguntou: vamos fazer uma rápida lembrança aqui do senhor mesmo, bem rapidamente, sem pensar muito. No ambiente de trabalho que o senhor está, quem tem a maior liderança no seu ambiente de trabalho? Resposta rápida. Aí ele: sim. E por quê? Aí ela falou assim: ele é manso, não é? Quem tem a maior postura de liderança? Quem é a liderança de referência no seu ambiente de trabalho? Aí ele ficou meio, assim, sem entender. Aí ela emendou: ele é manso, não é? Vejam. Uhum. Então, queridas... E ele concordou, Ele concordou. Sim. Ele se rendeu, ele se silenciou e continuaram. Ele balançou a cabeça e continuaram calmamente, a implantação do Evangelho no lar. Então, falar de mansidão, e conversávamos um pouquinho antes, nós devemos compreender a mansidão que Jesus nos ensinou pelos seus evangelhos como uma inteligência. Ser manso é ser inteligente de si e daquilo que nós devemos
observar e viver e esperar também do outro. Mas que caminho é esse de entender a mansidão como uma inteligência? De novo, a importância do conhece-te a ti mesmo. Por que nós temos tanta dificuldade para aceitar a mansidão? Por que o que vem na mente, eu ia falar que o top of mind, né, da mansidão, não, a mansidão parece aceitação de tudo, parece fraqueza, parece, né, é algo que a gente ainda mede muito as palavras para usar essa expressão, essa virtude ou essa qualidade, né? Muitos nem entendem como qualidade, né? Exato. Isso tem a ver com a nossa própria trajetória, né, de evolução, com Sim. a realidade do nosso espírito que ainda está aprendendo o alfabeto moral, né? A gente ainda está nessa questão das conquistas, da guerra, né, do poder. Nós ainda estamos nisso, né? Porque também eu penso que a gente ainda vive muito na pele aquelas emoções básicas, nossa, entre elas a raiva, né? Sim. Então, para tudo tem um porquê, né? A raiva tem uma energia necessária à nossa sobrevivência, né? Ou enfrenta ou refuga. Mas a gente ainda não sabe lidar com essa raiva, né? Não sabendo lidar, essa raiva parte para uma atitude agressiva. De uma atitude agressiva, Violenta. eu vou para a violência, né? Quando eu escolho conscientemente causar dano a alguém, né? Mas aí eu fico pensando, Andréia e Ana, tudo é uma energia. Essa raiva é uma energia, a agressividade é uma energia, a violência. Como energia, e sabemos que, né, tudo, estamos envolvidos e somos energia, como é que fica essa energia quando eu entro nesse caminho no qual eu tenho que, me reconheço, né, me observo que sou agressiva, alta irritabilidade, e eu não quero mais expressar essa agressividade, mas eu quero ser mansa. Mas isso ainda não é natural em mim. Uhum. Então, assim, eu vou ser mansa, mas por dentro estou me consumindo um fogo ardente, não é? Daquelas sensações que eu não quero expor. Como fica essa energia? Vamos lá. Ela vai para onde, entende? Não, ela vai para onde a gente encaminhar. Mas vamos lá. Não, muito positivo esse tema, né? Muito intrigante muito, isso. E as colocações que vocês estão trazendo são importantes, né? O que acontece? Autoconhecimento, que é tão dito hoje, tão valorizado, explorado, né? Por absoluta necessidade, eu diria, né? Porque nós chegamos numa fase da humanidade, né, com índices altíssimos, né, de transtornos mentais. A saúde mental virou lei, virou norma, que qualquer organização e empresas, especialmente, precisam observar. Estou falando da NR1 para a saúde mental, norma regulamentadora número 1. Então, enfim, voltando aqui ao ensinamento de 2025 anos atrás, que a gente está até hoje aprendendo, que é a mensagem de Jesus, né? O que a gente faz com essa energia, né, e esse conjunto de emoções que são próprias do ser humano, do espírito imortal em evolução? Primeiro passo é a consciência de que existe, de que nós temos um comportamento, por isso o autoconhecimento é absolutamente fundamental, o que equivale à sabedoria, né, de Santo Agostinho e de muitos outros, né, transformadores da nossa sociedade, né, e que trabalharam, né, em seara de auxílio a Jesus, né. Nós precisamos nos conhecer, reconhecer aquilo que nós precisamos drenar, aquilo que nós precisamos tratar em nós mesmos. Buscar a mansidão é uma atitude inteligente porque ela permite esse despertar. Peraí, eu já sei que eu sou assim e eu aprendo isso em função das muitas experiências que nós vivemos. Então, nós vamos ter um conjunto de vivências que nos trarão experiências
que depois passarão pelo nosso próprio crivo. Poxa, isso foi bom, isso não foi bom. O resultado da minha forma, do meu jeito de ser, tem causado dor, tem causado inquietações em pessoas que amo, em pessoas que E a convivem gente mesmo, né? e, por consequência, claro, Sim. né? A gente recebe aquilo que a gente dá, então o nosso magnetismo também fica afetado. Então, essa leitura dessas experiências que nós vivemos em condutas tidas normais para o nosso processo evolutivo, né? A expressão da raiva, da mágoa, do rancor, enfim, elas começam a mudar de função, elas começam a servir como um insumo, como um instrumento de despertar. Então, opa, peraí, eu já vivi isso antes. Eu já reagi assim, eu já gritei, eu já ofendi, eu já... E não foi bom. E não foi bom, o resultado não foi bom. Quando a gente chega nesse ponto, né, Andréia? Isso. Não foi bom. Isso já é Consciência. consciência e já tem um caminhar aí, passo. né? É o primeiro passo do despertar. Porque nós ainda estamos num mundo em que as pessoas estão achando que ser violento é legal. Sim. Não é? Exatamente. Eu falo mais alto, eu imponho a minha vontade através da força. E o interessante é que numa troca de ideias, vou dizer assim, né? Se eu ainda tenho muito dessa agressividade, naquela mesa de conversa, naquela roda, o agressivo, ele vai falar mais alto, ele não vai dar oportunidade para o outro falar, né? É uma coisa, ele chama para si uma energia que faz mal, né? Isso. E aí o nosso aprendizado de um adoecimento que é curável. Olha aí a boa notícia, a boa nova, né? Sim. É um adoecimento mesmo. E todos nós transitamos por esses estágios. Uns mais, outros menos, a depender da sua história, né, espiritual, das suas sucessivas vivências e a depender dessa existência atual também, por motivos nobres que foram necessários. Algumas pessoas tiveram que viver uma infância e até uma fase pré-adulta e de início da vida adulta, gritando muito, lutando muito, porque senão não iam sobreviver. Então, quer dizer, houve um momento em que essa energia da raiva e da agressividade foi absolutamente necessária. Porque se ela não existisse, esses irmãos, essas pessoas, talvez não estivessem nas funções, não sobreviveriam. E até porque, no nosso aprendizado evolutivo, a gente também aprende sobre a nossa organização biopsicofísica, mais física do que psique, né? Enfim, que as psi ficam sempre, né? As funções psicológicas ficam sempre num segundo plano, né? Mas eu acredito que isso está mudando com o tempo. Eu acho que isso está mudando. Eu ia comentar com você, graças a Deus, tem olhares. As escolas começaram a trazer para os ensinos básicos, né? Os currículos alternativos, né? Enfim. Mas o que acontece? A gente esquece que nós temos uma máquina chamada cérebro, que é uma fábrica de pensamentos e que tem funções de busca de proteção ou prazer. Então, vocês estavam falando muito isso, né? Que a nossa iniciativa é sempre no sentido de reagir. A especialista que nós visitamos, né? Naquele pequeno trecho que você compartilhou, ela fala muito da função cerebral de sobrevivência. Então, para sobreviver, a gente reage. A gente rebate, enfim. Só que, na medida em que nós nos conscientizamos de que nós não somos só corpo e mente, né? Nós também temos uma essência, e é a essência espiritual, o princípio inteligente da criação individualizado, que somos nós, espíritos imortais, seres inteligentes da criação. A gente, peraí. Então, o que eu preciso aprender nesse momento em que nós estamos, né? E isso à custa de muita luta, de muito choro, de muita dor, de muita situação real vivida, né? E aí nós vamos nos deparar com a realidade das emoções de valor, de valência negativa, né? Que emoções são essas? São emoções que estão posicionadas em todos nós. Porém, à medida da presença delas nas nossas atitudes, no nosso pensar,
somos nós quem determinamos, porque aí existe a consciência. A consciência, ela está acima do nosso mental, do nosso emocional. E é o espírito, né? Que é o ser inteligente, que observa todas as situações vividas, somos nós. E aí nós vamos, então, propor uma mudança. Só para passar de novo a vocês, nós vamos perceber a nossa violência, a nossa agressividade. E aí é Jesus de novo, meninas. E embainha a espada, né? Pedro, embainha a sua espada, né? No momento em que Pedro quis, não, ele cortou a orelha. Né? Sim. Embainha a sua espada. Então, o que é isso? Nós precisamos compreender que aquela reação exagerada, desproporcional, que até foi útil em um determinado momento da existência, ela não tem mais razão de ser. E se continuar nesse grau, né, elevado de exposição, nós vamos ter consequências piores. E aí nós precisamos regular esse grau de exposição dessa emoção e nós vamos, claro, aprender com ela. Aí a gente controla e a gente transforma, porque falar é fácil, vamos embora fazer, né? Como? Transformar agressividade em assertividade. Não é fazer de conta que não existe, ou não reconhecer porque isso é feio, enfim, ou... Não sinto raiva, não. Não sinto raiva, ou não então... quero vingança, não, ou... Eu já perdoei. E na verdade está ali, pulsando. Ressentido, né? Precisamos reconhecer que vivemos esses momentos. Vivemos, sim. Agora, ter a coragem, a ousadia de mudar. Porque aí a experiência da mudança nos leva à percepção de virtudes como a mansidão, como virtudes de inteligência. E aí Jesus nos dá muitos instrumentos, muitos caminhos, né? Em todos os seus ensinos, e os espíritos também que nos ditaram, codificaram a doutrina, né? Pelo serviço do professor Allan Kardec, também nos cercam de fundamentos científicos, filosóficos e religiosos que irão amparar essa tomada de decisão. Porque o manso, ele enxerga além. O manso, ele observa mais. Ele coleta mais informações, mais energias daquele momento. Ele aprende a processar essa inquietação, é meio que o impacto, né? Ele absorve o impacto, sabe aquela, numa linguagem simples, até para as crianças, ou mesmo para nós, muito pertinente. Sabe o contar até 10? Quando o impacto vem, a ofensa, a agressividade, enfim, contar até 10, por óbvio, nós estamos falando aqui de limites, de alguns limites da convivência social, porque quando a gente está em frente com uma agressividade física, por exemplo, né? E as agressividades psicológicas também, verbais, que doem tanto nas mesmas áreas cerebrais que uma agressão física, elas também devem ser observadas, mas não significa contar até 10, absorver e aceitar qualquer violência. Não se trata disso. E quem está nessa condição, é importante que a gente diga, porque os nossos irmãos que nos assistirem, né, precisam ter essa percepção. Pedir ajuda é sinal de força e não de fraqueza. Então, se estamos numa condição nesse grau avançada, né, de sofrer muitas agressões, muitas ofensas, procure ajuda. Em todas as dimensões. Auxílio espiritual, auxílio médico, auxílio legal. Em todos os níveis que a sociedade nos oferece, né? E especialmente na proteção espiritual. Mas, no nosso dia a dia, é fundamental que a gente desenvolva com serenidade, mas com coragem e prontidão, a mansidão. Porque a mansidão agrega, soma, acolhe. Então, é um pouco assim... Se tivéssemos aqui um recurso, né, eu mostraria
com elementos visuais para facilitar, a gente está somando, a gente está recepcionando experiências. Então, a partir desse material, a gente tem melhor condição de se posicionar diante dele. Quando você é agressivo, quando você rejeita um estado de mansidão, muitas vezes nós, por ignorância, a gente está eliminando oportunidades de nos desenvolver. Então, essa experiência, que é difícil de descrever, mas é muito importante nós nos permitirmos essa vivência, né? Ela traz para nós, vou direto ao ponto, uma qualidade... Ai, rouquidão aqui na nossa secura. Uma qualidade de vida melhor, uma qualidade de sono melhor. Ela nos permite uma produção de substâncias químicas saudáveis que nos renova a condição mental, desperta, né, a memória, a prontidão. Enfim, nós temos benefícios que são imediatos, além das relações, que tendem a ser mais conscientes, leves, mais leves e mais maduras. Mas o que você está dizendo é uma decisão. A gente tem que tomar a decisão, né? Porque essa transformação, essa mudança de atitude tem que ter uma decisão. E eu pensei, quero colocar que decisão está embarcado vontade. Perfeito. Persistência, né? Porque, de certa forma, nós vamos estar nos trazendo, né, um despertar dos limites até onde eu aguento determinadas atitudes do outro, ou até onde eu aguento esse enfrentamento comigo mesma. E, ao mesmo tempo, eu penso que há um preço, não está me faltando palavra, mas há um preço a se pagar quando se toma essa decisão, porque eu deixo de pertencer àquela comunidade na qual as minhas emoções ainda mais primitivas, né, menos humanas, que eu vou chamar de agressividade, de violência, né, que são comemoradas e incentivadas. São incentivadas, passam a ser um comportamento normal. Então, o preço de você ser diferente num momento da humanidade, no qual toda essa agressividade está vindo à tona. Sem muitos freios. Então, se eu não tenho essa consciência que você está nos trazendo, né, André, isso está me fazendo refletir. Eu preciso saber que eu mereço uma condição melhor para mim. Eu mereço uma saúde melhor para mim e para aqueles que vivem. Então, é uma decisão em função do meu próprio bem-estar. Não é egoísmo, mas é um alto amor, né? Claro, sem dúvida. Eu acho que você colocou muito bem a questão da vontade. E aí é muito importante a gente lembrar dos ensinamentos que a nossa querida benfeitora espiritual, Joana de Ângeles, nos traz, né, dos equipamentos da vontade. Eu sempre falo nas terças-feiras, né? Lembro, né, desses recursos, né? São os recursos, os equipamentos da vontade. Paciência, perseverança e autoconfiança. Né? Então, uma vontade, para ser bem direcionada, ela precisa estar equipada com esses 3 recursos: paciência, perseverança e autoconfiança. Agora, o positivo é experimentar. E nós convidamos as pessoas, né, os nossos irmãos, a fazerem isso. Não precisam acreditar no que nós estamos dizendo. Testem, analisem, observem os cenários, a experiência que você viveu. Faça diferente aqui. Faça diferente, avalie, se permita e observe o resultado, né? E colha dali uma avaliação sua mesmo, né? Então testa para ver se funciona ser manso. Quando eu não rebato imediatamente, quando eu não deixo barato, não. Quando... E para esse que está começando, olha, eu já atravessando... Eu vou... Nossa, aquela Andréia do Papo Espírita me desafiou. Eu gostei da ideia. Então, veio uma situação na qual eu sou confrontada e a minha maneira natural é rebater, quer verbalizar de forma agressiva. Respira. Aí eu falo assim, eu hoje me lembrei da Andréia do Papo Espírita, não vou fazer. Engulo.
Como é que eu que estou começando, como é que eu engulo sem que o engolir traga para mim uma doença, um transtorno? Olha que interessante. Eu estou começando. As palavras têm muito poder, né? Você falou engolir. Olha como é que a gente, né? Como é que a gente observa a sociedade, como é que nós estamos ainda convivendo com esses vocabulários, né? Na verdade, eu respiro, eu observo, eu analiso. É diferente de engolir. Beleza. Eu não sei, não, engolir não. Eu não tô dizendo que eu tô de acordo. Não é isso. Eu primeiro me coloco numa posição de observador. Eu não estou sendo violento. E eu respondo, porque responder, interagir, é um ato também de vontade, de consciência e de conhecimento. De inteligência. E de inteligência. Peraí, eu vou medir sim as minhas palavras. Porque isso é o que a gente sempre, enfim, há mais de 2025 anos, e mais recentemente, muitos especialistas conhecidos como Goleman, né? Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional, enfim, todos especialistas em comportamento humano nos alertam, né? Peraí, a minha energia, a minha emoção custa muito caro. O engolir nunca fez bem, né? Então, eu pondero, eu embainho a minha espada, né? E eu ganho uma oportunidade de olhar para aquela situação de uma forma diferente. E escolher a melhor ação. Perfeito. Agora, e aí eu trabalho a minha argumentação, eu respiro fundo. Atitude. Nossa, mas isso aí é meio que missão impossível, quando a gente está todo mundo aquecido, no corre-corre de cada dia, nas tensões, nas oscilações que nós vivemos. Claro que nós vamos ter o nosso momento de choro, o deságue, né? De má água, né? De mágoa. Porque você pode receber uma violência. É normal. Agora, receber e sentirmos o impacto de um momento que nos tira de uma chamada estabilidade mental, emocional, não significa que a gente tem que reagir igual, porque aí a gente está duplicando o mal. Uma pergunta, Andréia. Citando Jesus. Jesus tem aquele episódio no templo, em que ele destruiu as barracas lá dos vendilhões e tal. Ali, ele não foi manso? Então, explica para nós isso. Bom, vamos lá. Se a gente voltar a 5.000 anos atrás, nós vamos nos encontrar com o primeiro revelador, né? Com o primeiro enviado de Deus, né? Missionário do mundo, com Moisés. E aí nós vamos nos encontrar com uma reação muito pior, com situações muito mais graves do que nós vimos há um pouco mais de 2.000 anos, 2.025 anos atrás, com Jesus no templo. Nós, há 5.000 anos atrás, como vivíamos? E ele ainda conseguiu, olho por olho, nível de ignorância em que nós nos divertimos vendo leões devorarem humanos. Então, vejam quanto a gente evoluiu, mas chegamos até Jesus segundo a revelação. Da revelação do quê? Tirar o véu da verdade, né? Mostrar a verdade, a revelação da nossa natureza espiritual, né? De um mundo em que as traças não corroem, que é o mundo espiritual, né? Dos tesouros do sempre, que são as virtudes. Então, Jesus nos mostrou que nós podemos sim amar o inimigo, que não significa ter para com ele uma mesma afeição que temos para com aqueles que nos querem bem, mas orar por eles, não desejar vingança, né? E não impedir uma possível reconciliação. Mas Jesus no templo, né? Sim. Linguagem. Moisés nos disse o que nós não poderíamos fazer. Não, não, não e não. E se fizer, Deus castiga, não foi assim? O aprendizado começou lá atrás. E tinha que ser intenso, forte e ameaçador. Senão nós nem reagiríamos, nós nem aprenderíamos, não daríamos nem ouvido
Jesus veio ao mundo e transformou o mundo. E nos disse também, olha, parem com o abuso e a perversão da casa do meu pai. Não é para isso que nós estamos aqui, né? E aí ele foi muito intenso. Incisivo. Ele né? foi incisivo, dentro de uma perspectiva de linguagem, para que ficasse claro, determinado, e para que houvesse um processo educativo. Ele não tinha o impulso da raiva para... Não. é? Pois é, aí que tá a Não. grande... A questão é, eu preciso educar esse Sim. povo. Não foi uma ofensa que ele Não, sentiu, uma resposta a uma ofensa. Porque se eu fosse de outra forma, ninguém nem ia ver ele falar. Porque o nível, Sim. o magnetismo Sim. daquela época estava tão denso, naquele momento e naquele ambiente, que se ele não fosse incisivo e firme, como foi, e até, enfim, com as reações, né, os movimentos que ele gerou para impactar, para chamar a atenção, ele não seria ouvido. E nesta época da imposição, né, da crítica aos vendilhões do templo, ele estava dentro da rota das bem-aventuranças. Jesus estava fazendo milagres, estava curando cegos, cuidando, despertando Lázaro, tudo estava acontecendo. Então ele estava num momento de provar, de evidenciar ao mundo que ele era quem ele representa para nós, que é um modelo e guia. Né? É a grande diferença que a gente olha com um olhar julgador para essa atitude impositiva, com a nossa experiência, como você trouxe. A nossa experiência ainda é de agressividade partindo de uma emoção de raiva que eu preciso extravasar. Que a gente não sabe nem que ela tem um poder enorme sobre nós e que a gente tem comando sobre ela. Então, acho que Jesus, naquele momento, não conteve a raiva, né? Vou dizer assim, se eu medir por mim, hoje, nesse momento, não, mas a gente vai olhando, vai se debruçando, né? No autoconhecimento, né? Na percepção de que eu preciso ser consciente do que eu penso, como eu acho. Começa a fazer sentido que aquela atitude de Jesus foi uma linguagem impositiva para que eles percebessem. Isso, era o idioma pelo qual ele seria entendido, dada a gravidade dos fatos. Né? Então, assim como Moisés, à sua época. E vejam que até hoje a gente tem dificuldade de cumprir os nãos. Sim. Não matarás, não roubarás, não desejarás a mulher do próximo, não. E até hoje a gente está tentando aprender. Então, assim, a gente precisa compreender essa questão, né, o contexto histórico, saber o nosso momento existencial naquela época, né, lembrar, posicionar isso, para que a gente tenha a melhor compreensão possível. E hoje, nós, apesar das comunicações, das redes, né, e da circulação intensa de informações pelo mundo, que é isso que dá a impressão de que, nossa, a gente está pior do que antes. Tem muita gente que tem essa percepção. Meu Deus, o mundo... Não é isso. É porque a gente está comunicando muito mais, a gente está super informado, né? Enfim, então nós temos um nível de conhecimento das coisas que não tínhamos há tempos atrás. Mas a agressividade, ela ainda nos chama atenção. Total. Não, e ela tem muito ibope, né? Espaço. Digamos assim, espaço e curtidas e tal. E é isso que alavanca a gente receber mais desse tipo de informação, enquanto as informações das atitudes pacíficas, né, a gente tem tantos exemplos, não só Jesus, mas a gente teve Gandhi, que fez uma revolução na Índia, sendo totalmente pacífico. A gente tem pouca informação de que essas pessoas são grandes vencedoras. Isso. Pegando Jesus como guia, a mensagem dele como a importante. E a gente ainda tem muito exemplo de pessoas usando a energia muito violenta para se posicionar como exemplo. Então, a gente precisa, como é que a gente vai, né, educar o nosso olhar para valorizar aquela pessoa que não usa a violência no seu discurso, nas suas atitudes. Né? E é isso que eu quero que você deixe
caminhando aqui para os 5 minutos finais, Passa como tão passa muito rápido, como uma mensagem para quem está nos assistindo, para que essas pessoas que estão em busca de mais paz dentro de si, de um mundo mais pacífico dentro de si, na sua família. Gente, as famílias precisam se pacificar também, não é? Como é que a gente vai transformar o mundo se dentro da minha casa é uma guerra, não é, Andréia? Antes da André responder, você me falou, me lembrei aqui da questão da sintonia, né? Quando eu ainda estou com a consciência dormindo, apagada, não desperta, por sintonia vai me chamar sempre a atenção e eu vou achar que é normal essa exposição de agressividade. E sintonia vai me trazer... Quando eu começo a querer, né, ter o desejo, a vontade de ser manso, todas as notícias, aí eu vou me sintonizando com a mansidão, né? É uma questão de escolha, também, de novo. De novo, escolha, vontade. Excelente as considerações de Ana, porque é isso mesmo que a gente tem visto, né? E o que a gente registra nesse nosso espaço aqui, nesse nosso papo, novamente, a oportunidade de nós nos permitirmos uma experiência diferente. De nós nos permitirmos uma postura, né, uma vivência refletida, né, o quanto isso pode nos trazer de benefício. Para cada um, nós teremos uma resposta. Então, o nosso convite para dar o primeiro passo é valorizar a nossa casa mental, orgânica e a nossa saúde espiritual, que é a que comanda, né, toda a nossa engrenagem, né, como seres humanos, espíritos imortais em evolução. E que nós possamos nos desafiar positivamente, silenciosamente. Ana trouxe, vocês trouxeram a questão da paz, tão almejada e desejada paz. Se nós não cuidarmos daquele pequeno espaço, onde nós temos um eixo familiar, por exemplo, né, ou os nossos vizinhos, enfim, com 1, com 2, com 3, como nós vamos prosperar em desafios maiores, em grupos maiores? Então, como o querido Divaldo Franco nos dizia, né, nós precisamos ser a paz que queremos ver no mundo. Né? Então, esse estado de despertar, né, de consciência, ele é fundamental. E para compreendermos um pouco mais e acerenarmos o nosso coração, meninas, sobre essa realidade de coisas, né, de violências, agressividades e guerras, enfim, é muito importante a gente se permitir também o estudo, né, o estudo doutrinário. Se nós formos no Livro dos Espíritos, lá no estudo das leis morais, na parte 3ª, né, vamos lá na questão 727, que vai nos ensinar dentro do conjunto das perguntas, né, do professor Allan Kardec para a espiritualidade, nas explicações da lei de destruição. Primeiro nós vamos aprender o que é destruição. E, na verdade, os espíritos explicam, né? A destruição nada mais é do que a transformação de estados, de coisas, né? de movimentos. Ela é relacionada à regeneração. E quando Kardec pergunta, mas até quando a humanidade precisa ficar exposta a flagelos destruidores, né? Epidemias, pandemias, guerras, né? Até quando? Né? E por quê? Enfim. E aí a primeira frase da resposta da espiritualidade é para evoluir mais depressa. E a resposta é bem mais longa. Mas quando nós não usamos a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, para nos transformarmos nessa conduta respeitosa à nossa racionalidade. Espera aí, deixa eu ver se isso funciona. Deixa eu me dispor aqui a ser manso e pacífico. Deixa eu ver o que muda na minha vida. Deixa eu ver o que muda na minha vida, né?
E aí nós vamos ganhar sintonia elevada, os nossos mentores espirituais vão nos amparar nessa decisão e a gente vai ter uma construção virtuosa, sadia. E não duvidar disso, mas experimentar. Nós vamos, pelas nossas decisões, escolhas, gerar o caminho da transformação que precisamos, da evolução moral necessária. Agora, se nós não fazemos isso, se a gente continua dando like para destruição, para agressão do outro, né? Se nós continuamos prosperando com cenas terríveis, né? Enfim, e apreciando esse tipo de situação que se distancia do amor divino, né? Aí nós estamos deixando que o universo, que as leis divinas nos impactem em toda a sua ordem, porque o mal não vai prosperar. Então, nós vamos ter que saturar do mal. Se a gente não está despertando pelas pequenas experiências e pelas situações do dia a dia, o mal, em algum momento, ele vai se exaurir. E aí, agora a forma, o caminho de nós encontrarmos o entendimento da necessidade do bem, do amor e da paz, da mansidão, depende de nós. Pode ser pelo amor, pode ser pela dor. Andréia, uma pena que o tempo acabou, mas eu acho que a gente conseguiu aqui mostrar para quem nos assiste a importância dessa atitude que é no dia a dia. Da decisão. Da decisão, porque até um tempo atrás eu mesmo dizia assim, eu acho que às vezes a gente tem que ser muito enfática quando a gente quer uma coisa, porque aí a gente mostra lá na frente, estudando mais doutrina espírita, caramba, olha como é que eu pensava. Não é assim que eu vou agir mais. E aí eu fui me transformando nisso. Quando eu for falar com as pessoas, eu vou falar diferente, né? Eu vou ser mais mansa, mais educada, mais gentil. Vou sorrir mais. Eu não preciso, de repente, colocar uma pessoa contra a parede para que ela resolva o meu problema. Eu posso fazer tudo de forma diferente. Então, são detalhes da vida da gente que se a gente não percebe dentro de nós, não tem essa consciência, a gente não muda no pequeno, que é o que vai fazer a gente mudar no grande. Isso, perfeito. Né? Isso mesmo. E assim vai o exemplo dentro de casa. E assim vai o exemplo que a gente levou dentro de casa, nós vamos levar para o nosso ambiente de trabalho, para a nossa comunidade, para todo lugar aonde a gente está. E para os nossos governantes. Isso, porque nós não perfeito. vamos aceitar mais governantes que queiram agir de uma forma diferente dessa. Aquilo vai estar contra a nossa natureza. Então, a gente não vai mais dar poder a essas pessoas. Temos um longo caminho ainda pela frente, mas se a gente não começar, né? Começa das pequenas coisas. Tem que começar por nós, coisas, né? Por nós, pelo exemplo. Porque o exemplo arrasta. Isso. Né? E que bacana a gente poder pacificar aos pouquinhos dentro de nós, dentro da nossa casa, né? Com os nossos filhos, que é a comunidade mais importante que tem pra gente, né? Nossos pais, nossos filhos, nossos companheiros e nossos amigos, né? Isso. Andréia, muito obrigada. Miriam também, foi um papo ótimo. E vocês que gostaram, também procurem essa palestra. Você lembra o nome dela, Andréia? Foi sobre... Era sobre mansidão também. Procurem lá na TV Comunhão. Você já se inscreveu nos 2 canais da TV Comunhão? A gente tem TV Comunhão Espírita de Brasília, onde estão as palestras, onde está lá Andréia Nunes. E TV Comunhão é o canal onde estão os programas semanais, onde está a playlist do Papo Espírita. Então se inscreva nos 2 canais, acompanhe a nossa programação, nós te esperamos todas as quintas, 18h45. Muito obrigada pela sua audiência, até semana que vem.